Olá, gente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre atavismo genético e fatores de ativação. O atavismo é um conceito que se refere à manifestação de características ancestrais em organismos modernos. Por exemplo, seres humanos que nascem com uma cauda. E a gente não pode confundir o atavismo genético com órgãos vestigiais. Dente do siso, o cóccix, são órgãos vestigiais. O apêndice, são órgãos que todo mundo tem atualmente e não foram suprimidos. Eles simplesmente estão em retração, tendem a desaparecer com o tempo, mas existem. O atavismo não. O atavismo se refere a características que já desapareceram, eram características ancestrais e, eventualmente, elas retornam. Então, isso leva a gente a questionar por que o atavismo acontece? Como é possível? Para a gente entender melhor, é necessário aprofundar um pouco nos mecanismos genéticos relacionados a ele. Uma função desse quebra-cabeça são os fatores de transcrição. Os fatores de transcrição são proteínas, essencialmente eles são proteínas. E essas proteínas são responsáveis por regular a expressão dos genes e elas determinam os genes que vão ser ativados ou desativados no organismo. O genoma humano, o DNA humano foi sequenciado e a gente sabe que o genoma humano tem mais de 20 mil genes, entre 20 mil e 25 mil. Cada um desses genes é uma sequência de DNA que contém informações e instruções, aquelas famosas sequências de adenina, timina, citosina, guanina. Então, o DNA contém essas instruções para a produção de proteínas específicas ou de uma molécula de RNA funcional, como o RNA mensageiro. E a expressão genética é o processo pelo qual a informação contida no gene é utilizada para produzir uma proteína, como um fator de transcrição, ou então um RNA. Durante a transcrição, que é a produção do RNA mensageiro a partir do DNA molde, ou seja, aquela sequência do DNA, digamos que seja adenina, citosina, guanina. Essa adenina, citosina, guanina vai formar um RNA mensageiro complementar. A gente sabe que na adenina se liga a uracila, na citosina se liga a guanina. Então, durante esse processo de transcrição, que é a primeira etapa da expressão gênica, a enzima RNA polimerase se liga a uma região específica do DNA, essa região do DNA é chamada de região promotora, e inicia a síntese da molécula de RNA que é complementar ao DNA. Essa molécula de RNA é chamada de pré-RNA. E ela contém regiões que são chamadas de introns e exons. O que isso diz para a gente? O DNA tem grande quantidade de nucleotídeos de bases hidrogenadas. Algumas dessas regiões expressam proteínas, o RNA, e outras não. As que expressam são os exons, as que não expressam são os introns. Esse pré-RNA formado, ele tem tudo. Os introns são sequências que são removidas durante o processamento do RNA, enquanto os exons permanecem no RNA agora maduro. O processamento do pré-RNA, o pré-RNA mensageiro, envolve então a remoção dos introns, a união dos exons e para formar o RNA mensageiro maduro. Esse RNA mensageiro, então, está lá no citoplasma, e ele serve de molde para a síntese de proteínas através de um processo chamado de tradução. Então, transcrição é a produção do RNA a partir do DNA, e a tradução é a produção da proteína a partir do RNA. Beleza. O RNA mensageiro, então, é a molécula que transita entre o núcleo e o citoplasma, porque o DNA fica restrito ao núcleo da célula e a proteína é produzida no citoplasma. O mensageiro, o RNA mensageiro, é essa molécula que faz a comunicação, que lê o DNA e vai lá no citoplasma produzir a proteína. Então, para a gente entender melhor o atavismo, se lembra que os fatores de transcrição são proteínas especializadas que desempenham um papel crucial na regulação da expressão gênica. Eles funcionam ligando a região específica do DNA, que são os elementos de regulação, e que estão próximos aos genes que vão ser expressos. Então, essa região geralmente é encontrada na parte promotora, próxima à parte promotora. Quando um fator de transcrição se liga a essa região, ela pode ativar ou desativar a transcrição do gene e controla, então, a produção do RNA mensageiro, consequentemente, a síntese de proteína
correspondente também é conduzida, também é controlada. Os fatores de transcrição são formados a partir da expressão de genes específicos, que são regulados por uma série de processos celulares complexos, que é a área de interesse lá da biologia molecular. Entretanto, é importante notar que nem todos os fatores de transcrição têm capacidade de desencadear o atavismo. O atavismo ocorre quando há uma ativação anômala de genes que codificam características ancestrais induzida por fatores de transcrição específicas. Repetindo, nós temos genes para a produção de características ancestrais. E, eventualmente, essas características se manifestam porque os fatores de transcrição ativam esses genes. E isso acontece por quê? Por mutação, por questões de agentes ambientais, interação de agentes ambientais com as células, com o DNA, que interferem no processo normal de produção de proteínas. Isso pode acontecer, inclusive, durante o desenvolvimento embrionário. E esses eventos não são tão raros, mas não são eventos comuns. Eventualmente, se encontram pessoas com sopro cardíaco, com dentes supranumerários, com o chamado tubérculo de Darwin, com caudas, mas alguns desses eventos são mais raros, outros são mais comuns. Imagina que o genoma de um organismo contém essa imensa quantidade de informação genética, uma das quais pode ser suprimida ao longo do tempo por não ser usual, não ser útil, por exemplo, o ser humano. Entretanto, em certas condições, o fator de transcrição vai lá, se liga no DNA, e esse DNA passa a conduzir a expressão de proteínas que não eram normalmente ativas. Então, vamos a alguns exemplos de fatores de atavismos. Um deles são as caudas humanas. É extremamente raro uma cauda humana verdadeira, digamos assim. Existem menos de 200 casos registrados na literatura. E, embora seja raro, casos foram documentados de crianças nascendo com uma cauda, um vestígio de cauda, que vai se desenvolvendo. E isso pode ser atribuído, então, à ativação de genes que codificam a formação de cauda durante o desenvolvimento embrionário, e devido à anomalia nesses fatores de transcrição. O que é importante aqui, então, é você observar que esses genes estão presentes em todos nós, só que, em geral, eles não são ativos. Eles são resquícios ancestrais que permanecem no nosso DNA, nos nossos mais de 23 mil genes. Sopro cardíaco é outro exemplo. O sopro cardíaco é uma consequência ancestral de vertebrados que têm uma ligação entre as câmaras cardíacas, répteis, anfíbios, tem uma comunicação entre as câmaras cardíacas. As aves e os mamíferos, em geral, não têm. E, eventualmente, pode acontecer esse processo atávico em que as pessoas nascem com sopro cardíaco. E, nesse caso, comumente é necessário fazer algum tratamento, mas existem casos em que tem uma remissão espontânea. Outro exemplo, dentes supranumerários. Em alguns casos, as pessoas podem nascer com dentes extras. E isso era mais comum nos antepassados. Quando isso acontece hoje, sugere que os genes que controlam a formação dentária durante o desenvolvimento foram ativados e influencia novamente a produção desses dentes por conta de ativação de fatores, dos fatores de ativação. Então, como você pode perceber, o atavismo é um fenômeno que leva a gente a refletir sobre a complexidade da herança genética e a sua expressão, a expressão dessa herança genética ao longo do tempo. Os fatores de transcrição desempenham um papel crucial nesse processo, ativando os genes que codificam as características ancestrais em situações específicas. Então, quando a gente entende melhor esse mecanismo, a gente pode entender melhor os processos adaptativos e diversidade também da vida no planeta. É um assunto fascinante, não sei se você concorda comigo.